Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo 27 de abril, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que muitos times estão preservando jogadores, estão fazendo um balanceamento no elenco, porque você tem competições diferentes, como foi o meio de semana passada com Sul-Americana e Libertadores, e agora esse meio de semana que vem, agora vem Copa do Brasil. Então, claro, a maratona de jogos, muitos times priorizam as competições mata-matas e depois deixam o brasileiro para você ir acertando na medida do possível. Por tudo isso, após a sexta rodada, temos um novo líder. O Flamengo goleou o Corinthians e entrou na liderança. O Palmeiras perdeu em casa para o Bahia e saiu da liderança, caiu para a terceira colocação, porque entre eles, com o mesmo número de pontos do Palmeiras, tem o Red Bull Bragantino, que ganhou do Santos na Vila. Bela campanha esse início de campeonato do Bragantino. Duas novidades no G6, o Cruzeiro voltou e o Inter também, o Ceará saiu e o Corinthians também. Na zona de rebaixamento continuam os mesmos. Pasmem, Atlético Mineiro continua lá. Grêmio continua lá. Santos se afundando cada vez mais, continua lá. E o Sport é o único time que não venceu ninguém. 2 pontos, lanterninha, não está saindo dali. O Pepa já está ameaçado. Enfim, 2 times só invictos, o Flamengo e o São Paulo, que empata muito, ganha uma, só ganhou uma e empatou 5. Mas está ali no grupo da Sul-Americana. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, a cada novo vídeo você vai sendo avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, a gente trocando ideias, como a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, certo? Olha, antes da gente começar a falar, eu quero enfatizar a briga pela artilharia, hein? O Arrascaeta jogou muita bola contra o Corinthians, fez mais um, é o 5º gol, é o artilheiro isolado com 5 gols, e aí você tem uma turma com 4. O próprio Pedro, do Flamengo, que fez 2 contra o Corinthians, tem 4 gols, aí tem a turma dos 4. O Reinaldo do Mirassol com 4 gols, o Verratti do Vasco, o Pedro Raul do Vasco, não, o Pedro Raul do Ceará, Verratti do Vasco, Pedro Raul do Ceará, com 4, e aí com 3 o Ferreirinha do São Paulo, o Caio Jorge do Cruzeiro e o Memphis Depay do Corinthians. Com um detalhe, antes da gente começar ainda, o Vasco demitiu o Carille. E aí é a 5ª demissão em 6 rodadas. Rapaz, o bicho tá pegando, os clubes não têm um trabalho de longo prazo, é muito imediatismo, e o Pedrinho, hein, presidente do Vasco, era o comentarista do momento. Tudo que ele falava era maravilhoso. Foi para a direção, era tudo mentira. Pedrinho mentiroso, hein? Mas vamos que vamos. Vamos começar então, claro, com o líder e com o grande jogo da rodada, desta sexta rodada que aconteceu ontem no Maracanã, 16 horas, 67.501 pessoas, lotadinho o Maracanã. Fizeram uma sacanagem com a torcida do Corinthians, colocaram a torcida do Corinthians no segundo tempo no estádio, e eles chegaram cedo. Ainda vai continuar com essas coisas, mas enfim. O Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians. Corinthians ainda sem treinador, Dorival Júnior acompanhou da tribuna, né, do camarote, e viu um Corinthians medonho. Medonho, foi 4-0 para o Flamengo, e se fosse 7-8, não seria nenhuma surpresa. Não dá nem pra gente falar do jogo. Foi um massacre. O Cebolinha com chute de fora da área com 4 minutos já fez 1-0. Aí o Arrascaeta com 33 fez 2-0. E o Pedro com 36, uma falha do Hugo na saída de reposição de bola. O Hugo parece que tremeu com a torcida do Flamengo, hein? Foi embora do Flamengo, que errava muito, deu a volta por cima no Corinthians e tremeu ontem lá. Foi mal o Hugo, hein? Na saída de bola o Pedro fez 3-0. No segundo tempo, o Flamengo continuou com volume de jogo, o Corinthians irreconhecível, e o Pedro, ainda cobrando o pênalti, fez 4-0, e por sorte foi só 4-0. Enfim, o Flamengo assumiu a liderança, é o líder isolado com 14 pontos, era o vice-líder, agora é o líder isolado com 14 pontos. E o Corinthians deixou a zona de Libertadores, o G6. O Corinthians deixou a zona de Libertadores, ele agora é
o 12º colocado é o último na classificação da Sul-Americana. Então ele tem 7 pontos, ele foi para a 12ª colocação, certo? O novo vice-líder é o Red Bull Bragantino, tem os mesmos 13 pontos do Palmeiras, mas nos critérios, nos gols pró, ele tem mais gols que o Palmeiras, e o Red Bull Bragantino assumiu essa posição com um pontinho a menos que o líder Flamengo, ao vencer o Santos ontem no encerramento da rodada. Foi o jogo das 8h30 da noite, ontem no domingão. Lá na Vila Belmiro, 7.670 pessoas. O Santos também precisa começar a mesclar e jogar, eu acho, né, na capital. O problema é arranjar estádio, porque a arrecadação, a grana que arrecada também o Santos está ficando pesada, hein? Bom, 7.670, eu posso falar para vocês também que o Bragantino foi muito superior o jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo, criou muito, finalizou bastante, chegou bem, mas o jogo terminou 0-0 o primeiro tempo. Mas o volume de jogo do Red Bull Bragantino continua a mesma coisa no segundo tempo. O Sacha fez um golaço numa saída de bola errada pelo lado direito ali, o Sacha fez um golaço aos 17, e depois o La Quintana num contra-ataque, quando o Santos estava pensando com tudo, atacar e deixando uns buracos no meio campo. O La Quintana no contra-ataque chutou, o goleirão, que é muito bom, goleiro Brazão, também falhou. E aí o Santos só foi aos 48 minutos do segundo tempo, num bate-rebate, numa jogada de raça e sorte do David Washington. Ele acabou descontando aos 48 do segundo tempo, mas o Santos segue mal, vaiado pela torcida, sem treinador, com César Sampaio no cargo. Ninguém quer assumir o Santos, até o Dorival Júnior, que foi pro Corinthians, não quis assumir. Todo mundo tá pulando fora do Santos. Que coisa horrorosa, hein? Que coisa horrorosa. Bom, Red Bull Bragantino é o vice-líder com 13 e o Santos é lá o 19º com 4. O Santos, que ano passado foi campeão da Série B, tinha caído em 2023. Será que vai cair de novo? Uma coisa horrorosa, hein? Uma coisa horrorosa o Santos. Enfim, Red Bull Bragantino segundo, Santos 19º na zona do rebaixamento. E o Palmeiras com os mesmos 13 pontos do Red Bull Bragantino, mas nos critérios de desempate ele é o terceiro. Jogou com o Bahia, criou e finalizou muito mais, teve várias oportunidades, ele teve o triplo de chance de gols, de chutes na direção do gol, aquela coisa que o número é muito mentiroso. O número é muito mentiroso por quê? Porque o Palmeiras criou, finalizou, o goleiro estava ali, defendeu, bola para fora, aquela coisa toda. O Bahia, que fez menos, tudo conspirava num 0-0 que já estava bom para as duas partes. Bom para o Palmeiras, porque fez e pelo menos ia tomar um pontinho, e bom para o Bahia, que mesmo criando algumas boas oportunidades, ia empatar fora de casa. Até que no último minuto, já na última bola do jogo, a gente pode falar assim, o Kaique, que tinha entrado, tabelou com o Cauli, recebeu do Cauli, deu um toquinho lindo na saída do Everton, um golaço e uma vitória para 29.033 pessoas lá no Allianz Parque. Também não tem carga máxima, toda hora tem show. Por isso que tem tapetinho lá, rapaz. Toda hora tem show. 29.033 pessoas e o Palmeiras conheceu a primeira derrota no Brasileirão. O Palmeiras é o terceiro colocado com os 13 pontos. Claro, tem o mesmo número de pontos do vice-líder, tem um ponto a menos que o Flamengo, vai brigar pelo título, é óbvio, mas perdeu em casa. E o Bahia, com essa vitória fantástica fora de casa, agora é o sétimo colocado, com o mesmo número de pontos do sexto Inter, que está na zona da Libertadores, né? Mas nos critérios ele é o sétimo, está na zona da Sul-Americana, mas de qualquer maneira vai se afastando lá de baixo. Esse é o primeiro objetivo, já que tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem todas as outras competições. Entrando novamente no do G4, né? Porque o G6, para vocês entenderem, vão tudo para Libertadores, mas o G4 vai direto. O quinto e o sexto vai para uma pré. Você tem que jogar, classificar para a fase de grupo, só para vocês entenderem. O Cruzeiro voltou e saiu da crise, já que o Dudu foi afastado e o dono lá falou que vai embora. Enfim, Gabigol é reserva. Tá esquisita a coisa no Cruzeiro. Essa é a diferença da SAF e do time que tem dono. O Cruzeiro tem dono. Tem dono. O cara é gente boa, o cara comprou, o cara é cruzeirense, mas ele é dono. Então ele faz o que ele quiser e aí... Bom, de qualquer maneira, o Cruzeiro pegou o coitadinho do Vasco. E eu falo coitadinho do Vasco com o maior respeito, porque o Vasco, o Pedrinho também é muito amador.
É muito amador. Quando eu falava, quando ele era comentarista, que ele era mentiroso, que tudo que ele falava na teoria ele não faria na prática, ele foi para a prática e mostrou que ele era mentiroso mesmo, né? O Cruzeiro, num jogo horroroso no primeiro tempo, 0-0, horroroso no primeiro tempo. No segundo tempo, numa das poucas oportunidades, um jogo que merecia o 0-0, que foi em Uberlândia, não foi no Mineirão, 15.398 pessoas em Uberlândia. O Christian acabou fazendo 1-0 com passe do Wanderson, cruzamento do Wanderson. O Christian fez 1-0 num jogo onde o Cássio foi o melhor em campo. Você vê como o Cruzeiro não foi tão bem assim e o Vasco não foi tão mal assim. Mas o Pedrinho foi lá, terminou o jogo, falou: é o que eu falava quando comentarista, eu sei que agora aqui é diferente e tal, tá mentiroso. Foi lá e demitiu o Carille. A quinta demissão em 6 rodadas. O Carille caiu e já dizem que o Fernando Diniz é o homem da sorte aí pro Pedrinho. Vamos ver o que acontece. Bom, com essa vitória, o princípio de crise no Cruzeiro até sossega, porque o Cruzeiro vai para a 4ª colocação com 10 pontos, voltando para o G6 e principalmente está no G4, né? E o Vasco dá aquela desabada, é o 10º, só caiu 3 posições, é o 11º colocado com 7 pontos, mas está na zona da Sul-Americana, que está de bom tamanho para o Vasco. O elenco também não é nada disso, certo? Quinto colocado agora é o Fluminense. O Fluminense tem os mesmos 10 pontos do Cruzeiro, caiu 2 posições de terceiro para quinto, está no G6, está na zona da Libertadores, mas o Fluminense tropeçou em casa neste final de semana. E olha que o Renato, na verdade, não foi em casa, né? Foi no Rio de Janeiro, verdade seja dito, mas foi no tapetinho do Botafogo, foi lá no Newton Santos. E no clássico, no sábado à noite, o Botafogo com facilidade, venceu por 2-0 para 12.943 pessoas do Newton Santos. O que eu acho é o seguinte: o Botafogo foi melhor que o Fluminense durante quase todo o jogo? Foi. Mas estava 1-0. Para mim, teve um pênalti pro Fluminense não dado. É interpretativo, não sou dono da razão. O árbitro não deu, o VAR não deu. E não vou discutir com interpretações que é diferente da minha, porque eu não sou o dono da verdade. Eu teria dado. Mas, enfim, não deram. E depois, na reta final do jogo, o Savarino faz um belo gol e fez 2-0. Vitinho no primeiro tempo no passe do Igor Jesus, quando o Botafogo foi melhor, e depois o Savarino 2-0. Num contexto de jogo, o Botafogo foi bem melhor que o Fluminense e mereceu vencer. Ponto. Mas quando estava 1-0, eu teria dado um pênalti que poderia ter mudado a sorte do jogo, mas é interpretativo e eu não quero ser o dono da verdade. Enfim, o Botafogo venceu 2-0 no Fluminense. O Fluminense caiu 2 posições de terceiro para quinta, continua bem colocado no sexto. Foi a primeira derrota do Renato Gaúcho no Brasileirão. E aí o Botafogo agora subiu para a 8ª colocação com 8 pontos. Está na zona de classificação, ainda está distante do Flamengo, mas está dando sinais que pode reagir. Isso é importante. E fechando o G6, outro que entrou lá foi o Internacional. O Internacional entrou com estilo, porque ele jogou um duelo gaúcho com o Juventude com 2 minutos de jogo, num passe lindo do Gilberto, o Batalha fez 1-0, e aí só deu bola parada do Alan Patrick e gols do Inter que virou para 3-1. No primeiro tempo, Alan Patrick cobrou escanteio, o zagueirão Vitor Gabriel foi lá e meteu a cabeça e fez 1-1. Isso aos 17, empatou. Aí aos 38 do primeiro tempo, replay. Alan Patrick de escanteio, zagueirão Vinícius Gabriel de cabeça, 2-1. Segundo tempo, escanteio do Alan Patrick, 3 escanteios do Alan Patrick e um gol de cabeça do Borré, ou seja, a zaga do Juventude estava uma mãe, o Alan Patrick estava ali com o pé calibrado, e os jogadores do Inter com a cabeça calibrada. Então, para 35.427, uma virada sensacional do Inter, que foi a 6ª colocação, subiu 6 posições, hein? Entrou no G6, e o Juventude, que já esteve ali, caiu para 13º, 5 posições caiu 13º, hoje não estaria pegando nem Sul-Americana, tem 7 pontos do Juventude. Aí nós vamos na turma sul-americana, já falei para vocês, o 7º é o Bahia com 9 pontos, venceu o Palmeiras, o 8º com 8 pontos é o Botafogo, que venceu o Fluminense, e aí aparece
com 8 pontos também Ceará e São Paulo, que empataram em Fortaleza por 1-1. 1-1 no primeiro tempo é mentiroso, porque o Ceará faz um gol muito cedo, numa falha do Igor Vinícius. O jogador do Ceará, o Pedro Henrique, vai nas costas dele. Achei que o Rafael não precisava ter saído. O Rafael saiu, ele fez um golaço por cobertura. Com 3 minutos o Ceará estava na frente. E o primeiro tempo todinho o São Paulo mandou, criou, finalizou, perdeu, criou, finalizou, até que cobrança de escanteio. O garoto Rian Francisco, que foi titular a primeira vez, foi lá de cabeça, o moleque cheira gol, foi artilheiro e campeão da Copinha, de cabeça fez 1-1. Segundo tempo o jogo caiu muito, as duas equipes até criaram algumas oportunidades, mas para 46.929 pessoas, o empate 1-1 de um São Paulo que estava todo remendado, estava mais para reserva do que alguns titulares. Então, ponto importante para o Ceará, 8 pontos, ele está na 8ª colocação. Desculpa, ele está na 9ª colocação com 8 pontos, caiu 4, saiu da zona de Libertadores e entrou na zona Sul-Americana. Está bem colocado. O São Paulo continua na 10ª colocação com 8 pontos. O objetivo de São Paulo aí é ficar ali pelo meio da tabela, quem sabe buscar uma Libertadores. Para título não dá não, porque ele não tem elenco para jogar nas 3 frentes, já que ele vai priorizar Libertadores e Copa do Brasil. Aí aparece com 11 ainda na zona sul-americana o Vasco, que eu falei para vocês que perdeu do Cruzeiro com 7 pontos, e o Corinthians, que foi goleado pelo Flamengo, fecha a zona sul-americana com 7 pontos. Então, Flamengo 14, Red Bull Bragantino 13, Palmeiras 13, Cruzeiro 10, Fluminense 10 e Inter 9, o G6 de Libertadores. Aí a turma da Sul-Americana, Bahia 9, Botafogo 8, Ceará 8, São Paulo 8, Vasco 7, Corinthians 7, do 7º ao 12º, zona de Sul-Americana, são esses times. Aí a gente, aquela zona do marasmo que não classifica para lugar nenhum. O Juventude, que eu falei para vocês, perdeu para o Inter, tem 7 ao 13º, com os mesmos 7 pontos, mas na 14ª colocação aparece o Mirassol, que empatou em casa com o Atlético Mineiro por 2-2. 4.966 pessoas, pouca, não, tem 60 mil pessoas só na cidade de Mirassol, tem quase 10% no estádio. Então, entendam isso. O Edson Carioca fez um golaço 1-0 aos 11 do primeiro tempo. Mirassol foi melhor no primeiro tempo e venceu. O Atlético voltou muito melhor. O Rony empatou aos 24 e o Hulk cobrando o pênalti aos 34, 2-1. E aí, quando estava 2-1, o Atlético melhor e tal, aparece um cruzamento. A bola vem no segundo pau e o Reinaldo acaba empatando o jogo já nos 46 minutos do segundo tempo. O Reinaldo marcou seu 4º gol e é um dos vice-artilheiros do campeonato, hein? O King Naldo, lateral esquerdo do Reinaldo, fez seu 4º gol, só o Arrascaeta na sua frente e o Mirassol somou um pontinho, está em 14º, 7 pontos, acho que o primeiro objetivo é não cair, beleza, e o Galo, com esse pontinho, mesmo fora de casa, ainda está na zona do rebaixamento com 6. Campanha do Galo é decepcionante, hein? O Galo do Cuca é decepcionante. Bom, aí, com 15ª colocação, com 6 pontos, aparece o Fortaleza, que foi muito prejudicado pela arbitragem, o time que mais foi prejudicado pela arbitragem nessa rodada. Foi um 0-0 na Ilha de Retiro contra o Sport, normal, jogo ruim. Fortaleza foi um pouco melhor, mas jogo ruim, normal. 13.515 pessoas lá na Ilha do Retiro. O grande problema é que teve um gol do Pikachu, que a bola entrou, mas claramente entrou. O Bandeira não viu, o árbitro não viu, o VAR falou que tinha dúvida, mesmo o AVAR, o bandeirinha que fica no VAR ajudando, falando que entrou. Aí o cara do VAR falou que não se sentia seguro, e aí o árbitro seguiu o que aconteceu em campo e não deu um gol escandaloso. Esse cara do VAR tem que ser afastado, ele é cego. Pô, é só você ver as imagens, todas as imagens que mostram de outros ângulos, a bola entrou. Os caras falando que entrou, mas ele falou que não. Afasta esse cara que ele tá cego. Afasta que ele tá cego, CBF. É isso. Mas de qualquer maneira, prejudicado 0-0, o próprio treinador, o Pepa do Sport, falou: se fosse comigo eu ia me sentir prejudicado. 0-0 Sport e Fortaleza. O Fortaleza, com 6 pontos, é o 15º. Caiu uma posição, tá mal, também começou mal. E o Sport é o último com 2 pontos, zona de rebaixamento o tempo todo nessas 6 rodadas, hein? Tempo todo. E fechando a turma que tá fora da zona do rebaixamento, o Vitória. O Vitória, que jogou em casa e com o Grêmio acabou empatando 1-1.
Esse resultado você pode falar, mas foi ruim, empatou em casa. Não, ele empatou com o Grêmio, que fez 1-0 com o Gemerson. O Mano foi estrear no Brasileiro agora, já tinha estreado empatando na Sul-Americana, e o Gemerson faz 1-0, mas o Vitória com o Carlinhos no segundo tempo empata, né? Numa cabeçada empata, 18.688 pessoas no Barradão. E por que esse empate foi importante? Porque com esse empate o Vitória fica fora da zona do rebaixamento e deixa o Grêmio na zona do rebaixamento. O Vitória tem 6, é o 16º, o Grêmio tem 5, é o 18º. Então por isso que foi importante. Então, Juventude 7, Mirassol 7, Fortaleza 6, Vitória 6, estão naquela zona do meu marasmo, não se classificam para Copa nenhuma, mas também não estão na zona do rebaixamento. Zona do rebaixamento, Atlético Mineiro 6, Grêmio 5, Santos 4, Sport 2. Artilheiro Arrascaeta com 5, depois tem Reinaldo, Pedro, Verrete, Pedro Raul, tudo com os 4 gols, e é essa a briga pela artilharia. E para a gente encerrar nosso vídeo, vamos falar da próxima rodada, já que não teremos no meio de semana, Copa do Brasil agora, hein? De terça a quinta, Copa do Brasil. Então, por tudo isso, vai começar na sexta-feira a 7ª rodada. E sexta-feira nós teremos São Paulo e Fortaleza no Murumbis, 21h30. Sábado, 18h30, Fluminense e Sport, Corinthians e Inter, Ceará e Vitória, tudo às 18h30. Fluminense e Sport Maracanã, Corinthians e Inter na Arena do Corinthians, Ceará e Vitória lá no Castelão, e às 21 horas de sábado, lá em Salvador, na Arena, o Bahia pega o Botafogo. Aí no domingo, 16 horas, Vasco e Palmeiras, São Januário, Grêmio e Santos na Arena do Grêmio, 18h30 do próximo domingo, dia 4 de maio, Cruzeiro e Flamengo, no Mineirão, e aí nós vamos para os jogos da segunda-feira, onde às 19 horas em Bragança Paulista, no estádio municipal, o Bragantino recebe o Mirassol, duelo paulista, e às 20 horas o Juventude pega o Galo, dois times que estão ali, o Juventude fora e o Galo dentro da zona do rebaixamento. Então, esses são os jogos da 7ª rodada, e na próxima terça eu venho desvendando todos os detalhes de todos os jogos para vocês, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!